6, amarelo, eu vou começar fazendo meu anelzinho mágico. Eu vou segurar aqui, desta forma, e vou passar por esses 2 dedos 2 vezes o fio, aqui por cima. E aqui eu vou puxar o fio, fazendo uma correntinha. Agora, eu posso soltar este fio. E aqui dentro do meu anelzinho mágico, eu vou fazer um total de 10 pontos baixos. Fiz o meu primeiro ponto baixo, 2, 3, 4. Feitos os 10 pontos baixos, eu pego esse fiozinho e puxo até fechar o meu anelzinho mágico. Coloco ele aqui para trás e aqui no primeiro ponto baixo eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e no mesmo lugar mais um ponto baixo. No próximo ponto baixo, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. 1 e 2. No próximo ponto baixo, 2 pontos baixos. 1, 2. Próximo ponto baixo, 2 pontos baixos. 1, 2. E vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto baixo de base até o final. Cheguei aqui no final da minha carreira, vou fazer mais um ponto baixo aqui nesta primeira correntinha para fazer o último aumento da carreira. E aqui eu fiquei com um total de 20 pontos baixos. Agora eu vou vir aqui no próximo ponto baixo e vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora subo uma correntinha, no mesmo lugar, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, 2 pontos baixos no mesmo lugar. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Então, eu vou trabalhar esta carreira nesta mesma sequência, fazendo um ponto baixo e no próximo ponto, 2 pontos baixos. Desta mesma forma, até o final da carreira. Trabalhei toda a minha carreira, fazendo um ponto baixo e um aumento. E agora, aqui nesta correntinha, eu vou fazer o meu último aumento da carreira. E aqui eu fiquei com um total de 30 pontos baixos. Agora, vou vir aqui no primeiro ponto baixo e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha, no mesmo lugar faço um ponto baixo. Agora, venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E no terceiro ponto de base, que fica no segundo ponto baixo do aumento da carreira anterior, aqui no segundo ponto baixo, eu vou fazer o meu aumento. 2 pontos baixos no mesmo lugar. Faço no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E agora, aqui no terceiro ponto, onde fica o segundo ponto baixo do aumento da carreira anterior, aqui eu faço o meu aumento. 2 pontos baixos no mesmo lugar. Próximo ponto de base, um ponto baixo. No próximo ponto baixo, um ponto baixo. E no próximo, vou fazer o meu aumento. Então, eu vou trabalhar desta mesma forma por toda a minha carreira, fazendo 2 pontos baixos, um para cada ponto de base e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar toda a minha carreira e já volto com vocês. Fiz toda a minha carreira,
fazendo 2 pontos baixos e o aumento. Agora, eu vou vir aqui neste pontinho e vou fazer o meu último aumento da carreira. E aqui eu fiquei com um total de 40 pontos baixos. Vou vir aqui no primeiro ponto baixo e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha no mesmo lugar, um ponto baixo. Agora, nesta carreira, eu estou na primeira, segunda, terceira, quarta, agora estou fazendo a quinta carreira. Esta carreira eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, e nesta carreira eu não vou fazer nenhum aumento, somente pontos baixos sobre ponto baixo. E no final, vou ficar com um total de 40 pontos baixos. Fiz aqui os meus 40 pontos baixos e estou na 1, 2, 3, 4, na quinta carreira. Aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo. E agora, vamos trabalhar a nossa sexta carreira. 1, 2, 3, 4, 5, isso mesmo, a sexta carreira. Aqui no mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E mais um ponto baixo no próximo ponto de base. Agora, vou fazer um aumento, fazendo 2 pontos baixos no mesmo lugar. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixo. Feitos os 3 pontos baixos após o aumento, vou fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Agora, novamente, vou fazer 3 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. E agora, vou fazer o meu aumento. 2 pontos baixos no mesmo lugar. Então, eu vou trabalhar desta forma, fazendo 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. E no quarto ponto baixo, eu faço um aumento, fazendo 2 pontos baixos no mesmo lugar. Vou trabalhar minha carreira seguindo esta sequência e já volto com vocês. Fiz aqui toda a minha carreira, fazendo 3 pontos baixos sozinho e um aumento. 3 pontos baixos sozinho e um aumento. Agora, aqui eu vou fazer o meu último aumento da carreira, neste pontinho aqui, fazendo o meu último ponto baixo, e aqui eu fiquei com um total de 50 pontos baixos. Agora, vou fechar com um ponto baixíssimo, aqui no primeiro ponto baixo da carreira. Vou subir uma correntinha e no mesmo lugar vou fazer um ponto baixo. E aqui eu estou trabalhando a minha primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, estou na 7ª carreira. Aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, e nesta carreira não haverá nenhum aumento, somente ponto baixo sobre ponto baixo, repetindo os 50 pontos baixos. Vou finalizar minha carreira e já volto com vocês. Fiz aqui os meus pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base, totalizando novamente 50 pontos baixos. Agora, eu vou vir aqui no primeiro ponto baixo e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha e no mesmo lugar, um ponto baixo. Agora, estou trabalhando a minha 8ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e agora eu vou fazer a 8ª carreira. Nesta 8ª carreira, será a mesma coisa, vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, totalizando 50 pontos baixos. Estou na 8ª carreira e preciso de um total de 10 carreiras, fazendo 50 pontos baixos. Então, eu vou fazer a 8ª carreira, a 9ª carreira e a 10ª carreira,
somente repetindo ponto baixo sobre ponto baixo. Quando eu estiver na 10ª carreira, estarei com 50 pontos baixos e assim eu já volto com vocês. Fiz aqui as minhas 10 carreiras e aqui na carreira de número 10 estou com um total de 50 pontos baixos. E para que dê certo as pétalas da minha margarida, eu preciso um total de 51 pontos baixos. Então, aqui neste pontinho, eu vou fazer mais um ponto baixo para que fique um total de 51 pontos baixos. Venho aqui no primeiro ponto baixo da carreira e fecho com um ponto baixíssimo e já posso dar um nozinho e cortar o meu fio. Amarrei o meu barbante na cor branca em qualquer um dos pontos baixos e aqui eu vou fazer uma correntinha para dar altura de um ponto baixo. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir 15 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Feitas as 15 correntinhas, eu vou pular a primeira correntinha e venho na segunda correntinha e faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, um ponto baixo. Próxima correntinha, um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para cada correntinha de base até o finalzinho das correntinhas. Trabalhei aqui os meus pontos baixos até o final das correntinhas e fiquei aqui com um total de 14 pontos baixos. Agora, eu vou vir aqui neste ponto baixo do miolo da minha margarida e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Estou aproveitando aqui também para arrematar os fiozinhos. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixo. Fiquei aqui com uma sequência de 3 pontos baixos. Novamente, vou subir 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Feitas 15 correntinhas, eu vou pular a primeira correntinha, venho na segunda correntinha e faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, um ponto baixo. Na próxima correntinha, um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para cada correntinha de base, totalizando 14 pontos baixos. Feito os 14 pontos baixos, um ponto baixo para cada correntinha de base, agora vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixo. Fiquei aqui com uma sequência de 3 pontos baixos. Agora, vou subir 15 correntinhas, novamente faço os 14 pontos baixos e 3 pontos baixos aqui na parte amarela. Então, eu vou seguir esta sequência por toda a minha carreira. Fiz aqui toda a minha carreira e fiquei aqui com um total de 17 pétalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Agora, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Fiz aqui a minha última pétala, agora vou fazer um ponto baixo aqui neste pontinho que sobrou. E aqui neste próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. E deu bem certinho a contagem de pontos. Por isso, é muito importante vocês cuidarem nesta parte da última carreira de pontos baixos, na parte amarela, que fique com um total de 51 pontos baixos. Então, vamos dar continuidade. Aqui, neste primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Laço meu fio, venho no próximo ponto e vou fazer meio ponto alto. Eu vou puxar o meu fio, fiquei com 3 cordinhas na agulha,
vou puxar as 3 de uma só vez. Agora, laço meu fio e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E vou fazer um total de 10 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Feito os 10 pontos altos após o meio ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, no próximo ponto, eu vou laçar o meu fio e vou fazer meio ponto alto. Aqui no último pontinho, eu vou laçar o meu fio e vou fazer um total de 6 meios pontos altos no mesmo lugar. Fiz o primeiro meio ponto alto, o segundo, 3, meio ponto alto, 4, feito os 6 meios pontos altos no mesmo lugar, eu vou laçar o meu fio, venho aqui no próximo ponto e vou fazer meio ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E vou fazer um total de 10 pontos altos. Feito os 10 pontos altos, a partir do meio ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, eu vou laçar o meu fio, venho no próximo ponto e faço meio ponto alto. No último ponto, vou fazer um ponto baixo. Venho direto aqui neste ponto baixo do meio, aqui tem 3 pontos baixos. No ponto baixo do meio, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, venho aqui na minha pétala, no primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto, meio ponto alto. Laço meu fio e vou fazer uma sequência de 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Feito os 10 pontos altos, vou laçar o meu fio, venho no próximo ponto e faço meio ponto alto. No último pontinho, vou fazer 6 meios pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No próximo ponto, faço meio ponto alto. Laço meu fio e vou fazer uma sequência de 10 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Feitos os 10 pontos altos, vou laçar o meu fio, venho no próximo ponto e faço meio ponto alto. E aqui no último ponto, vou fazer um ponto baixo. Agora, aqui nesses 3 pontos baixos, no ponto baixo do meio, eu faço um ponto baixo. E agora, novamente, inicio a próxima pétala, fazendo um ponto baixo e seguindo a sequência das pétalas anteriores. Então, eu vou trabalhar todas as minhas pétalas e volto com vocês.
Finalizei aqui as minhas 17 pétalas. Agora, aqui na última pétala, já fiz o ponto baixo. Agora, vou fechar esta carreira junto com vocês. Eu vou vir aqui, introduzir a minha agulha aqui por trás deste ponto. E vou pegar este fiozinho aqui e vou puxar aqui para trás. Desta forma, ficando assim. Agora, aqui, eu vou apertar um pouco este ponto, puxando aqui o fio, e vou puxar o fio aqui por dentro deste ponto. Aqui, eu vou subir um total de 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou vir aqui, está vendo este ponto baixo que fizemos entre uma pétala e outra? Fizemos um ponto baixo aqui entre uma pétala e outra. Aqui neste ponto baixo, na parte de trás do ponto, eu vou introduzir a minha agulha nestas duas cordinhas que fica atrás do ponto baixo. Aqui eu faço um ponto baixo. Subo mais 4 correntinhas, 2, 3, 4. Vou vir aqui no próximo ponto baixo, entre uma pétala e outra, pegando aqui por trás do ponto baixo, nestas duas cordinhas. Introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. 4 correntinhas. Venho no próximo ponto baixo, pegando aqui por trás, aqui nas duas cordinhas, e vou fazer um ponto baixo. Eu vou trabalhar desta mesma forma por toda a carreira, fazendo 4 correntinhas e fazendo um ponto baixo aqui no ponto baixo entre uma pétala e outra, pegando nas duas cordinhas de trás do ponto baixo. Vou finalizar minha carreira e já volto. Chegando aqui no final, eu já fiz as 4 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui nesta primeira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimos, lembrando que ficamos com um total de 17 alcinhas dessas aqui. Então, aqui, continuando, nós vamos caminhar com pontos baixíssimos, um ponto baixíssimo na próxima correntinha e mais um ponto baixíssimo na próxima correntinha. Agora, faço um ponto baixo e mais um ponto baixo. Fiquei aqui com 2 pontos baixos. Agora, eu vou subir 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Feitas as 15 correntinhas, eu vou pular esta primeira correntinha, vou vir na segunda correntinha e vou fazer um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para cada correntinha de base. E vou ficar com um total de 14 pontos baixos. Fiz aqui um ponto baixo para cada correntinha de base e fiquei aqui com um total de 14 pontos baixos. Agora, eu vou vir aqui na próxima alcinha e vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Novamente, subo 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Feitas as 15 correntinhas, eu vou pular a primeira correntinha e vou trabalhar um ponto baixo para cada correntinha de base, totalizando novamente 14 pontos baixos. Feitos os 14 pontos baixos, eu vou vir aqui na próxima alcinha e vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E novamente, inicio a próxima pétala, subindo as 15 correntinhas, fazendo os 14 pontos baixos e fazendo os 3 pontos baixos na próxima alcinha. Eu vou trabalhar desta mesma forma por toda a carreira e vou ficar com um total
de 17 pétalas dessas aqui. Finalizei aqui a minha última pétala. Agora, eu vou vir aqui na próxima alcinha e vou fazer um ponto baixo. Completando aqui os 3 pontos baixos. Eu vou vir aqui no próximo ponto baixo e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Agora, subo uma correntinha, no mesmo lugar eu faço um ponto baixo. Venho direto aqui na minha pétala, aqui no primeiro ponto eu vou fazer um ponto baixo. Laço meu fio, no próximo ponto eu vou fazer meio ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E aqui eu vou fazer uma sequência de 10 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Feito os 10 pontos altos, eu vou laçar o meu fio, venho no próximo ponto de base e vou fazer meio ponto alto. E aqui no último pontinho de base, eu vou fazer um total de 6 meio pontos altos. 1, 2, 3. Feito os 6 meio pontos altos, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui no próximo ponto de base e vou fazer meio ponto alto. Agora, eu vou fazer uma sequência de 10 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. 2, 3. Feito os 10 pontos altos, eu vou laçar o meu fio, venho aqui no próximo ponto de base e faço meio ponto alto. E no último pontinho de base, eu vou fazer um ponto baixo. Finalizando aqui a minha pétala, exatamente igual como as pétalas da frente. Agora, eu vou vir aqui nesses 3 pontos baixos, no ponto baixo do meio, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar nessa mesma sequência por todas as minhas pétalas. Finalizei aqui todas as pétalas da margarida. Agora, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Eu vou vir aqui, neste ponto baixo, vou introduzir a minha agulha aqui por trás do ponto. Vou pegar este ponto e vou puxar aqui para dentro. Assim, eu trouxe o meu fio aqui para trás da pétala. Agora, aqui, eu vou subir um total de 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou vir aqui, no próximo ponto baixo, aqui entre uma pétala e outra, e aqui nestas 2 cordinhas do ponto baixo, vou introduzir a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Vou subir agora 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui no próximo ponto baixo, entre uma pétala e outra, pegando aqui nas 2 cordinhas de trás do ponto, e aqui vou fazer novamente um ponto baixo. Cinco correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Novamente, no ponto baixo, entre uma pétala e outra, vou fazer um ponto baixo, pegando nessas 2 cordinhas de trás do ponto. E vou trabalhar desta forma, até fazer todas as minhas alcinhas, assim como fizemos nas alcinhas da frente para fazer as pétalas. Vou terminar aqui e já volto com vocês. Fiz aqui todas as alcinhas. Agora, vou prender aqui neste primeiro ponto com um ponto baixíssimo.
vou dar um nozinho e aqui já posso cortar o meu fio. E agora vamos fazer a folha e também como prender uma folha na outra e também na margarida. Com o barbante número 6, na cor verde, e agulha 3,5, eu vou começar fazendo meu nozinho inicial. E vou subir um total de 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 15 correntinhas. Eu vou laçar o meu fio e conto aqui a partir da agulha. 1, 2, 3, e na quarta correntinha eu faço um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E eu vou trabalhar aqui um total de 8 pontos altos, contando com as 3 correntinhas que usamos para virar aqui no início. Então, aqui é a primeiro ponto alto, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Vou fazer mais 2 pontos altos, um para cada correntinha, para totalizar 8 pontos altos. Aqui com os 8 pontos altos, agora eu vou laçar o meu fio, venho na próxima correntinha, introduzo a minha agulha e aqui eu vou fazer meio ponto alto. Vou puxar esses 3 fiozinhos de uma só vez. Novamente, no próximo ponto de base, mais um meio ponto alto. Agora, na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Na próxima, mais um ponto baixo. E na próxima, o meu terceiro ponto baixo. Agora, vou fazer 2 correntinhas. Venho aqui no mesmo lugar, introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Fiz aqui uma sequência de 3 pontos baixos. Agora, eu vou laçar o meu fio, venho no próximo ponto e vou fazer meio ponto alto. No próximo ponto, meio ponto alto. Laço meu fio, agora vou fazer um ponto alto para cada ponto de base até aqui no final. E vou ficar com um total de 8 pontos altos. 2, 3, aqui 7 pontos altos. Vou fazer o 8º aqui junto com vocês. Bem aqui neste pontinho, eu vou fazer o meu 8º ponto alto. Agora, aqui neste mesmo lugar, eu vou fazer mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Venho aqui nesta correntinha aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, laço meu fio, venho no próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E vou fazer aqui um total de 8 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. 3, 6, 7, mais um. 8 pontos altos. Agora, no próximo ponto, eu cheguei aqui em cima do meio ponto alto da carreira anterior. Eu laço meu fio,
Venho neste meio ponto alto e vou fazer meio ponto alto. No próximo ponto, meio ponto alto. Agora, aqui neste ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Cheguei aqui nas duas correntinhas que usei para virar o trabalho. Aqui dentro das correntinhas, vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas e no mesmo lugar, um ponto baixo. Venho aqui neste próximo ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E aqui no terceiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. Cheguei aqui nos dois meios pontos altos seguidos, vou fazer um meio ponto alto para cada meio ponto alto da carreira anterior. Feitos os dois meios pontos altos, agora vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, totalizando 8 pontos altos. Já fiz 2 pontos altos, 3. Fiz aqui os meus 8 pontos altos e cheguei aqui no primeiro ponto alto da minha curvinha aqui da folha. Notem que aqui na curvinha tem um total de 6 pontos altos no mesmo lugar. No mesmo pontinho de base, tem 6 pontos altos aqui na curvinha. Agora, aqui, para cada um desses 6 pontos altos, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Fiz aqui o meu primeiro aumento, fazendo 2 pontos altos no mesmo lugar. Venho no próximo ponto e faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Próximo ponto de base, 2 pontos altos no mesmo lugar. Próximo ponto, 2 pontos altos no mesmo lugar. Próximo ponto, mais um aumento, fazendo 2 pontos altos. Chegando aqui no final, aqui neste pontinho, para fazer o último aumento, vou fazer um ponto alto. Venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. E fiquei aqui com um total de 12 pontos altos na curvinha. Agora, vou subir 3 correntinhas, laço meu fio, venho no próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, vou fazer um ponto alto. E vou fazer um total de 8 pontos altos. Feito os 8 pontos altos, cheguei aqui no meio ponto alto da carreira anterior. Aqui neste meio ponto alto, vou fazer meio ponto alto. No próximo meio ponto alto, meio ponto alto. Fiz 2 meios pontos altos. Agora, cheguei aqui no ponto baixo da carreira anterior. Aqui neste ponto baixo, eu vou fazer meio ponto alto. Então, aqui na terceira carreira, eu fiz uma sequência de 3 meios pontos altos. Agora, eu vou fazer no próximo ponto de base um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixo. Aqui, fiquei com uma sequência de 3 pontos baixos. Agora, aqui dentro das correntinhas, faço um ponto baixo, 2 correntinhas e no mesmo lugar, um ponto baixo. Venho aqui no primeiro ponto baixo, do outro lado da minha folha, e vou fazer um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixo. Aqui no último ponto baixo, eu vou fazer meio ponto alto. E aqui vou seguir fazendo uma sequência
de 3 meios pontos altos, um para cada ponto de base. Feito os 3 meios pontos altos, agora vou fazer uma sequência de 8 pontos altos. Cheguei aqui no meu aumento da curvinha e fiz aqui o meu 8º ponto alto no primeiro ponto alto aqui do aumento da carreira anterior. Aqui eu vou laçar o meu fio e no segundo pontinho do aumento da carreira anterior eu vou fazer um aumento. 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo ponto, faço um ponto alto. E no próximo ponto, ficou no segundo ponto do aumento da carreira anterior, vou fazer um aumento. 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, faço meu aumento, 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhar desta forma, fazendo um ponto alto e um aumento, um ponto alto e um aumento, até aqui no finalzinho. Cheguei aqui no finalzinho, já fiz o meu ponto alto aqui, agora vou fazer o último aumento aqui neste pontinho. E venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo uma correntinha e vamos fazer a finalização da folha em ponto caranguejo. Então, eu fiz uma correntinha, agora eu vou introduzir a minha agulha aqui neste pontinho de trás. Introduzo a minha agulha aqui, puxo o meu fio e faço como se fosse um ponto baixo, só que andando para trás. Novamente, introduzo a minha agulha aqui no ponto de trás, puxo o meu fio e puxo novamente nessas duas cordinhas, fazendo o ponto caranguejo. Novamente, introduzo a minha agulha aqui no pontinho de trás, puxo o meu fio, novamente puxo nessas duas cordinhas, formando o ponto caranguejo. Vou trabalhar desta forma por toda a minha carreira. Fiz aqui os meus pontos caranguejo e cheguei aqui na pontinha. Ficou um ponto baixo que eu vou fazer junto com vocês. Vou introduzir a minha agulha aqui neste ponto baixo, puxo o meu fio e puxo o meu fio por essas duas cordinhas. Agora, aqui dentro destas duas correntinhas, eu vou introduzir a minha agulha, vou puxar o meu fio e faço o meu ponto caranguejo. Agora, faço 3 correntinhas, venho aqui nestas duas cordinhas, introduzo a minha agulha e puxo o meu fio, novamente fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu vou introduzir novamente a minha agulha aqui nas duas correntinhas, passo esse fio aqui para trás, aqui, vou puxar o fio e fazer o meu ponto caranguejo. Puxei o fio, agora puxo por essas duas cordinhas. Venho aqui no ponto baixo, introduzo a minha agulha e faço o ponto caranguejo. No próximo ponto, um ponto caranguejo. Chegando aqui no final, eu vou fazer o meu último pontinho caranguejo junto com vocês. Aqui neste último ponto, vou introduzir a minha agulha e faço o meu ponto caranguejo. Agora, vou finalizar a minha carreira, eu vou introduzir a minha agulha aqui neste pontinho, antes do primeiro ponto caranguejo, aqui neste pontinho, introduzo a minha agulha e puxo esse fio aqui para dentro. Aqui posso dar um nozinho e cortar com o mesmo barbante que eu usei para fazer a folha.
eu vou usar para prender a folha na margarida e também uma folha na outra. Então, para prender a folha na margarida, eu vou vir aqui bem no meinho, não tem lugar exato, e vou colocar aqui a minha agulha em qualquer um desses pontos e vou puxar o meu fio aqui para dentro. Desta forma. E agora eu vou vir aqui em qualquer uma das alcinhas que tem aqui na margarida e vou passar esse fiozinho aqui para dentro da alcinha e simplesmente vou amarrar a minha folha na margarida. Dou 2 nozinhos e agora é só arrematar esse fiozinho. E para prender a folha uma na outra, eu vou pegar este fiozinho aqui e vou vir aqui na folha e vou medir aqui a direção. A mesma direção aqui onde usamos para virar os pontos aqui, bem aqui nesse furinho aqui. Nesta mesma direção aqui, eu vou introduzir a minha agulha aqui, em qualquer um dos pontos, sendo na mesma direção aqui, e vou puxar o meu fio. Desta forma. Agora, eu vou pegar outra folha, mesma coisa, vou medir aqui a direção, aqui, vou introduzir a agulha em qualquer um dos pontos, assim, e vou puxar este fio aqui para dentro. E aqui eu amarro com 2 nozinhos, uma folha na outra. Ficando assim. Agora, eu vou prender a folha na margarida. Eu vou pular uma alcinha, venho aqui na próxima alcinha, coloco o meu fio aqui, e aqui a mesma coisa, na mesma direção do meio da folha, eu vou introduzir a minha agulha aqui por trás da folha e vou puxar este fio para dentro do ponto, desta forma. E aqui eu amarro a folha com 2 nozinhos na margarida. E nós vamos fazer desta mesma forma com todas as folhas, prendendo na alcinha da margarida, daí prendemos uma folha na outra, pulamos uma alcinha e prendemos novamente a folha. Apliquei todas as 6 folhas na margarida e esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, compartilhe e deixe seu joinha. Muito obrigada e até o próximo vídeo.